Muito bem! Fala, meus amigos! Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal! Esse é o Denis Convida! Pra você que tá aqui assistindo essa live ao vivo, fique sabendo que essa é uma live fake! É verdade, eu gravei essa live no dia de ontem. Hoje aqui, ao vivo, assistindo essa live, é dia 8 de junho. Muito bem. E ela foi gravada ontem, no dia 7 de junho. Por quê, Denis? Por quê? Nesse dia de hoje, dia 8 de junho, eu estou num evento aqui muito importante aqui no nosso contexto familiar. Então, para não deixar vocês aqui na nossa rotina, para você que nos acompanha, todas as quintas-feiras, às 15h30 da tarde, 15h30, estamos aqui, eu, Denis, dono do canal, Denis Convida, canal que pode ser seu também, por compartilhar comigo desse tempo, todas as quintas-feiras, numa experiência em matemática, do básico até um avançado, construindo degrau por degrau aqui toda quinta-feira. De uma maneira diferente, é uma maneira um pouquinho interessante, outras vezes nem tanto. Mas com certeza com uma experiência para marcar sua memória, principalmente nos fundamentos da matemática. Espero que você que esteja aí nesse momento assistindo essa live possa tirar muito proveito de hoje. É uma live, continuação da live anterior, mas eu tenho certeza que se você está aqui disposto para ficar esse tempo comigo, ainda que seja uma live fake, uma live gravada, tenho certeza que vai ser muito bom para os seus fundamentos e para a sua base no conhecimento matemático. Para avançar e construir seus sonhos com bastante precisão. Matemática é assim, são detalhinhos que vão fazer a diferença no seu raciocínio lógico e nas suas decisões em ter muita habilidade de executar as coisas, em matemática principalmente, tá? Então tenha paciência, vamos comigo, hoje a live é muito mais tranquila, sinto falta da interação com vocês aqui, mas faz parte, quero manter essa rotina com vocês, independente, pode chover, toda quinta-feira estaremos aqui com muita consistência, sendo live ao vivo ou numa condição como essa, gravada, estaremos sempre aqui, pode contar com isso. Meus queridos, já falamos muito aqui sobre esse tema, esse papo inicial da experiência de hoje. Espero que vocês possam curtir, porque qual que é a live de hoje, Prof. Denis? Vamos lá. A live de hoje, valendo, é esse tema aí. Ainda é continuação da live da semana passada. Nós falamos aqui um pouquinho de equações do segundo grau, né? Processos aí. Cantamos uma musiquinha aí do Rei Roberto Carlos. Uma outra musiquinha irritante. Troca sinal. E fizemos alguns exemplos com vocês de maneira muito prática aqui, né? Espero que você tenha passado pela live da semana passada. Se você não passou, vou fazer aqui esse esquema que eu preciso aprender como é que faz. Eu vou colocar aqui em algum canto, aqui talvez aqui em cima, desse lado esquerdo aqui por cima, e vai ter em algum canto aqueles cards para você clicar e assistir o momento adequado para você lembrar os procedimentos e ter aí um registro, mais uma vez, na sua memória de como executar cálculos com esse tipo de expressão matemática, expressão de equação do segundo grau. Mas por que eu estou fazendo mais uma live hoje de expressão de segundo grau, de equações de segundo grau? Porque tem dois casos muito interessantes que tá aí, já declarei o olhar deles nesse papo aqui, né, para você que está assistindo essa live e pareceu de paraquedas, a gente sempre começa a live assim, com um papinho aqui para a gente poder entrar nos exercícios. Tá, o que eu quero dizer com o método aqui por evidência e o método por mais ou menos raiz? Nós estaremos trabalhando hoje com equações de segundo grau, que eu vou chamar de equações incompletas. Então quer dizer que eu não vou trabalhar com contas completas hoje. As contas serão incompletas, por isso tem um jeitinho massa e muito mais rápido de resolver. Muito mais rápido de resolver do que a aula da semana passada, que tinha um método de Bhaskara, com a dica da música do Rei Roberto Carlos, e o método de soma e produto. Soma, troca, sinal, produto, é sempre igual. Tem essas coisas aí que faz parte das aulas, gente. Se você nunca viu uma aula minha, respira fundo, que essas coisas acontecem aqui. Essas acontecem só aqui. É um tempo que eu curto muito de poder ter com vocês esse momento digital, momento online, momento nessa, que eu tenho essa liberdade minha, que é nossa liberdade aqui, né? Gente, estão valendo. O que eu quero dizer
O que eu quero dizer com essa dinâmica de por evidência? Eu vou só escrever aquela frase, eu estou aqui agora com umas habilidades aqui, né? Só vou escrever para vocês que por evidência é um tipo de expressão de segundo grau, e eu vou colocar para vocês aqui na live, onde você vai precisar cantar aquela famosa música. E essa loucura, ó, robozinho, dizer que não te quero. Vou negando as aparências, colocando o X em evidências. É isso, cara. Se você não assistiu também, tem uma... Nossa, tá ficando chato isso já, hein? Fica falando que tem live anterior, mas tem. Tem. É uma das primeiras lives aí, vou colocar aqui no card também para você clicar, sobre método de fatoração chamado evidência. E lá a gente trabalhou bastante sobre isso. Aqui eu já vou meio que direto sobre essa memória para você resolver equação de segundo grau usando evidência. Quando? Em que momento isso dá certo? Que tipo de situação? Que cor que tem que ter a roupa da equação? Qual que é o jeito de andar dela? Que eu tenho que usar de maneira hábil e fácil e rápida o método de resolver por evidence. Ok. E para contar para vocês, tem mais um método aqui que eu escrevi ali, que é o tal do por mais ou menos raiz. Como assim, professor? O que significa isso, professor? Por mais ou menos raiz, moçada, significa apenas aquele negócio passa raiz. Como assim, negócio de passa raiz? Falando disso em umas lives também anteriores aí, sobre essa ideia de equivalência na igualdade. Se você olhou, sentiu um cheirinho que a equação de segundo grau tá com um cheirinho assim, numa estrutura de roupa, que dá para passar raiz, passa a raiz na equação. Passa a raiz e você vai resolver muito mais rápido, tá? Então essas dicas que eu estou comentando aqui, que eu gasto esse tempo com você no início da live, é para trazer esse olhar, gente, de existem alguns recursos que você vai ganhar muita agilidade quando você estiver explorando contas de equações de segundo grau. Mas com um jeitinho que você olha ela, você percebeu que ela está de um jeitinho diferente. Então tem um gatilho mental que pode te ajudar, como esses dois que eu estou propondo aqui, para resolver de maneira muito rápida, tá bom? Então, bora ver quem são esses métodos aí, né, de resolução maroto para poder fazer os cálculos de equação de segundo grau. Vamos lá, deixa eu colocar a minha luzinha aqui dos detalhes, vamos ver. Whiteboard, tudo certo. Aí, apareceu. Estamos aqui com esses exercises. Vamos começar por evidence. Muito bem, começando por evidência, professor. Como que isso funciona na minha vida? Por favor, me ajude, professor. Esse processo de equação de segundo grau, se você não lembra o que é, uma equação de segundo grau é toda uma estrutura matemática que envolve um parâmetro A, uma variável x ao quadrado. Não, seu professor, geralmente tem um parâmetro B, x, mais um parâmetro C, beleza? Essa é a famosa equação de segundo grau. Professor, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos lidar com uma estrutura que não é essa daqui, gente. Não é. A estrutura que a gente vai trabalhar hoje e que a gente vai usar o famoso método de evidence, a expressão de equação de segundo grau, você já está vendo aí nos exemplos, hein? Você vai usar esse método comigo, evidência. Como assim, professor? A gente vai fazer uma fatoration. Se você já entendeu o que eu estou querendo dizer com fatoration, quer dizer que você assistiu às lives anteriores ou você está muito atento aí às suas aulas de matemática, entendendo que fazer evidência é fazer uma fatoração na expressão. Professor, quando que eu uso isso? Quando a sua roupa de equação de segundo grau for desse molde aqui, ó. A expressão de segundo grau, ela é apenas ax². Então tem aqui um número aqui, apenas que acompanha o x², mais bx. E aí, gente, não aparece a expressão, não aparece a parcela aqui da soma aqui da nossa estrutura, né? C não vai aparecer. Mentira. Se você olhar a estrutura e tiver só esses dois parâmetros aqui, A e B, nessas parcelas da soma aqui, e a conta já for igual a zero, então você quer dizer, prof, que é essa roupa matemática que eu devo olhar na estrutura de segundo grau para de fato fazer o cálculo. Não vai ter na igualdade, a estrutura não vai aparecer o parâmetro que a gente chama de coeficiente independente. Não tem. Se não tem, já posso afirmar que a nossa equação não é completa. É uma equação de segundo grau incompleta e existe uma maneira de fazer muito rápido isso. Quero mostrar para vocês
agora. Nossa, professor, você tá... Nossa, que isso, hein? Muito bem, vocês que estão assistindo essa live aí, escolhe um exemplo pra gente fazer. Pode escolher um bem fácil e um bem difícil. Bem fácil? O A? Tô vendo aqui no chat. Ah, o A, tá bom. Vamos fazer o A aqui. O A é o bem do fácil, né? Qual que é o mais difícil que vocês gostariam de ver? Ah, eu já vi. Davi, qual Davi? Item F, né? F de difícil, difícil. Tá bom, vamos fazer esses dois aqui com vocês e os outros fica para vocês tentarem fazer, tá? Vejam só como que funciona nosso método de fazer evidence. Deixa eu copiar aqui do ladinho o item A e vamos trabalhar com isso. O que era mesmo? Ô Denis, o que era esse negócio de evidence? Chitãozinho Chororó que você cantou na live, né? Tá, outro dia. Mostrei até eles aqui, essa dupla sertaneja dentro do nosso país aí, né? Que fala, esse ritmo musical muito famoso no nosso país. Sertanejo com uma canção que é um hino brasileiro, a gente fala, né? E nessa loucura, lá, valendo, pode ser ou não? Ó, e nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, colocando X em evidência. Esse é o papo de fazer fator de evidência, ó. Então, fazer a fatoração por evidência é fazer esse destaque. Ah, professor, no contexto aqui, eu sempre poderei destacar a variável x? Sim, porque nesse formato, nessa roupa de segundo grau, não tem o termo independente, não tem, né, a parcela C que não é conectada com a variável x, né? Então sempre vai ter condições, você sempre vai ter condições de declarar um x aqui destacado, abrir aqui um ponto de vezes e abrir um parênteses para fazer a ideia da evidence, ok? Esse é o processo famoso de evidência. Gente, só um instantinho, tem uma pessoa aqui me incomodando. Nina! Vou mostrar a Nina para você de qualquer hora, viu, gente? Ela tá aqui, ó. A Nina é um ser doméstico que late, cachorra. É de uma raça muito importante, assim, muito difícil de encontrar essa raça para ter esse tipo de cachorro, né? Ela não tá mordendo o rabo. A Nina, vai para lá, Nina. Tá dando a hora de passear, é isso, Nina? É isso que você tá querendo? Agora não. Agora que eu comecei a live, você quer dar trabalho? Brincadeira, viu, gente? Ó, a Nina, ela é a famosa raça SRD. Ah lá, tô falando, ela tá doidinha aqui. Nina, vai pra lá. Gente, só um instantinho, aguenta aqui que eu vou colocar a Nina pra passear. Nina, vai pra lá. Meu Deus, gente, que difícil. Vai, Nina. Pronto, eu acho que ela entendeu o recado. Muito bem. Ela é SRD, já viu? Quero que você escreva aqui nos comentários se você sabe que raça que é essa. Raça de cachorro chamada SRD. Muito difícil de encontrar essa raça de cachorro por aí pra você, né, assim, adquirir, né, tê-lo aí pra cuidar. Muito massa, cara. Uma raça muito interessante, tá? Se você nunca viu falar de raça SRD, dá um Google, depois você descobre e escreve no comentário se você sabe qual que é essa raça. Muito bem, o que é fazer, professor? Cálculo por evidence. É destacar um x aqui e o contexto vai dizer o seguinte, ó, um desses x que aparece nas duas parcelas aqui, né, nessa parcela x quadrada e nessa parcela 5x, né? A ideia de fazer esse fator daqui, ó, esse carinha a gente chama de fator, né, porque eu estou criando um produto, então produto de fator, esse fator e esse que eu vou descobrir aqui dentro. Esse fator, gente, é como se eu pensasse assim, ó, o x quadrado eu estou dividindo por x, vai sobrar apenas um x aqui, no destaque da divisão, né? 5x, né, dividido por x, vai cortar o x, vai sobrar só o 5. Então eu consegui declarar aqui para vocês agora uma estrutura fatorada, né? Tá evidenciado o x e sobra. Destaquei o x que estava no x quadrado e no 5x, ele ficou aqui à frente, e agora eu tenho um outro fator aqui de multiplicação, que seria o x mais 5. Isso tem que ser igual a zero. Gente, agora nesse instante acabou. Que? Acabou, velho. Já acabou o exercício. Que? Não, mentira. Mentira, professor, só isso. Então, tipo só, porque acabou. Como assim? O que você quer dizer, Denis? Quieta, Nina, tá aqui ainda. É o seguinte, gente. Pensa comigo um detalhe, lógico, matemático. Ó, imagina alguma coisa. Alguma coisa exis. Outra coisa matemática. Certo? Em matemática, alguma coisa exis outra. Deu zero. Então, tipo assim, ó. Peguei nessa mão um número, você não sabe qual que é? Ó.
Você não viu. Não deixei você ver seu número, você não sabe qual que é. Aí vim aqui, peguei outro número aqui, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver. Nossa, esse aqui é diferente, esse número, hein? Mas peguei 2 números, como 2 coisas que eu coloquei na lousa pra você. Se eu afirmar assim pra você, ó, esse número e esse que eu peguei que você não sabe qual é, mas se eu afirmar assim, vou fazer a multiplicação deles, ó, multipliquei um pelo outro. Se eu afirmo pra vocês que a multiplicação desse número que você não sabe por esse resulta em 0, ó, esse número que eu peguei vezes esse deu 0. O que você pode falar sobre esses números que você não conhece? O que você sabe é que eu multipliquei um pelo outro, deu 0. Tá. Isso, muito bem, perfeito. Entendi, certinho. Exatamente isso que você acabou de falar aí, que eu percebi, tá? No seu raciocínio. Gente, ó, é isso mesmo. Se você tá multiplicando 2 números e deu 0, isso só é possível na multiplicação quando ou esse número é 0 ou esse número é 0. Alguma das duas coisas tem que ser 0. E é exatamente a dinâmica que eu tô mostrando pra vocês aqui, gente. Se eu não sei quem é que tá aqui, então ou esse cara tem que ser 0, tem que ser igual a 0, ou esse cara que tá aqui tem que dar 0. Essa dinâmica que eu estou afirmando para vocês é o raciocínio lógico matemático que eu vou usar para resolver então agora a nossa estrutura. Então, matematicamente falando, gente, diante dessa dinâmica aqui que eu acabei de escrever com vocês, eu já chego direto em respostas matemáticas. Ó, eu vou descrever assim, ó. Bom, então diante dessa multiplicação que resulta em 0 aqui, ou esse x que é a coisa do lado de cá tem que dar 0. Ok, prof. Ou, matematicamente, né? Essa outra coisa aqui também teria que dar 0. Que a outra coisa que está ali, gente, não é o 5, tá? Ó, é a expressão matemática no parênteses, ó. Ou esse cálculo resulta assim em 0, né? Pode ser as duas coisas, essa e essa ser 0 também, matematicamente está correto. Mas a gente vai falar assim, ó. Aqui, isso já é resposta, acabou. E aqui, gente, a gente segue o processo de equação. Essa estrutura dar 0 só se a gente somar aqui no equilíbrio, né, dos dois lados, o menos 5, que aí eu elimino aqui. E, portanto, o x, aquela conversa, passar para lá trocando sinal, né, naquele contexto de somar menos 5 dos dois lados. Portanto, resulta em menos 5 o x aqui, né. A gente falou disso em umas lives anteriores sobre esse contexto do passa para lá trocando sinal, essas conversas, né. Por que isso acontece e tal. De onde vem esse negócio do passa para lá, passa dividindo, né. Vem do contexto de equilíbrio aqui na igualdade, tá aí. Acabou, professor. Acabou, meu. Só isso, cara. Você vai escrever aqui, ó. Solution para essa equação aqui do segundo grau, item A, são 2 possibilidades de resposta. Sério, sério. Você pode até memorizar. Você vai identificar aqui o 0 como uma resposta possível e o 5. Professor, mas então eu posso olhar para isso direto e já falar que errei, gente. Menos 5, cuidado, tá? E menos 5 aqui. Posso falar direto que sempre que eu olhar uma estrutura dessa, com essa roupagem, sempre vai ser o número que está do lado do x? Depende, né? Porque olha o item F, que certeza o Davi, ou o João Volta que está assistindo essa live, ou o Murilo talvez, teriam escolhido para fazer. Dá uma olhada aqui, ó, pro F. A F aqui é fenomenal. Você achou que eu ia falar outra coisa, né? Não, a F é fenomenal. Vejam só, meus amigos, como é que está escrito a F aqui, ó. Menos 5 x quadrado. E mais 10x. Tá vendo? Ah, professor, mas e agora? A casa caiu, hein? Como é que eu vou fazer isso aí, cara? Vejam só, meus amigos, algumas maneiras, porque além do x como fator, olhando aqui, né, já que é a estrutura famosa do nosso caso aqui como fator de evidência, além do x, eu consigo identificar aqui o 5 e pode ser um fator do 10, ele é. Né, porque 10, ele é composto por 2 fatores aqui, um deles sendo 5, fatores de multiplicação. 5 vezes 2, né? Então consigo visualizar que o 10 é um 5 vezes 2. Então, além do x como fator comum, né, dessa parcela da soma aqui, nessa parcela, tem x aqui, eu posso identificar que o 10 é um 5 vezes 2 e poderia trazer o 5 como fator de evidência. Não farei assim hoje, tá? Vou fazer só isso aqui com vocês, ó. Destaca o x inicialmente aqui, e já era. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, colocando o x como fator de evidência. Então, vai lá. X destacado como fator de evidência, tá aqui, abro o fator de produto aqui, né, e abro parênteses e vida que segue.
Muito bem, acabamos já. Como assim acabou? O professor não acabou? Não, tem mais para outras partes na live. Tem. Ó, vejam só, aquele processo que você vai sempre repetir no pensamento, né? X² destacado aqui na divisão por x resulta em 5, em x. Ok, professor, mas eu estou fazendo, na verdade, o menos 5x². Então, realmente vai sobrar o menos 5. Ah, entendi, professor. Matematicamente, então, você tem aqui, ó, x vezes menos 5x. Tem que resultar na estrutura anterior. Vocês estão escutando o choro da Nina? Ela quer passear mesmo, cara. E ela fica me olhando, eu não vou olhar pra ela. Deixa ela aqui. Agora não, Nina, senão você vai fazer escândalo ali fora. Aguenta aí. Nina. A mesma coisa, eu vou conduzir com vocês aqui, né? O 10x, eu destaco aqui o x, né? E simplifico, isso dividindo por um x, sobra só o 10, né? Meu Deus, quando não é a Nina, é o Pedro. Vocês estão escutando o Pedro? Ô, Pedro, olha lá. Fazendo escândalo, Pedro, agora também. Brincadeira. Moçada, de novo eu tenho aqui aquela condição matemática, ó. Produto, então, aqui, ó. Um produto de dois elementos, aqui, dois fatores, e resulta em zero matemático. Isso só é possível se essa parte for uma resposta. Ou, deixa eu tirar aqui, que talvez eu esteja escondendo na câmera, agora sim, no zoom, focado aqui. Ou essa outra parte matemática venha a ser zero. Então, multiplicação, produto como de elementos matemáticos dando zero, só se uma parte for zero ou a outra for zero. Nesse contexto, eu vou lidar com essas duas expressões, então, matemáticas, e aí, essa já é uma primeira possibilidade de resposta, porque se o x for zero, essa conta vai dar zero mesmo, né? Se o x for zero. Agora, se a outra parcela aqui, outro fator aqui do cálculo matemático, né, o menos 5x mais 10 for zero, também, se essa parênteses aqui for zero, né? E quando isso acontece? Temos que resolver essa equação. Eu vou lidar com isso assim, ó. Eu vou fazer de maneira equivalente, vou somar 5x dos dois lados, então vai ficar 10 aqui. E passar para lá menos 5x para mais 5x, né? E essa é a conversa tradicional de bar aqui. E esse 10 aqui, que acompanhando o x, ele é um multiplicador, né? A gente lida com isso. Desculpa, aliás, esse 5, que é um no x aqui, do lado do x, 5x, ele é um multiplicador, então eu destaco ele agora de multiplicador como alguém, comparado à igualdade aqui, como um divisor, né? O processo, na verdade, é equilibrar dos dois lados. Dividir por 5 dos dois lados, dividir por 5 aqui fica 1x, e aí a gente conclui que o x é 2. Então temos aqui, de fato, duas soluções possíveis. Nossa, sempre vai ter duas. Sim, nós estamos falando de equação de segundo grau. Sempre temos duas soluções para a igualdade. O que é solução mesmo, pro? Solução, gente, lembrando que solution, matematicamente falando, é o número que faz aquela igualdade ser verdadeira. No nosso caso, da equação f aqui, se for zero para a variável x, né, para a incógnita x, a equação vai resultar em zero no cálculo. Mas também, se você usar o número 2... na variável x, esse cálculo, por incrível que pareça, também dará zero. Muito bem, amém. O papo aqui com você sobre evidência está dito, feito, gastado conversa. Esse é o método mais rápido para resolver esse formato, essa roupa de equação aqui. Opa, spoiler, ali não pode mostrar. Esse modelo de equação do segundo grau. Moçada, espero que você tenha entendido esse formato aqui. Bora ver, vou até mostrar aqui, vou transitar aqui para voltar para a câmera aqui, ó. O próximo caso aqui. Nossa, o último caso, sir, por mais ou menos raiz, que é o passa-raiz da equação. Como assim, professor? O que é um passa-raiz? Vou mostrar aqui. Eu dei um Google para ver o que o Google fala sobre o que significa passa-raiz. Dá uma olhada comigo, tá? A pesquisa tá até aqui, ó. Imagens. O que significa passa-raiz? Tava olhando e comecei a rir, gente, porque até tem algumas coisas matemáticas quando alguém escreve passa-raiz. Mas se você dá um Google desse jeito, vai dar ruim. Passa-raiz pode ser aqui, ó. Passar, né, algum produto na raiz do cabelo. E eu gosto desse vídeo aqui, ó, dessa moça aqui. Esse canal muito legal, se eu não me engano, é o... esqueci. Solmi chama o canal. Eles têm uma comunicação matemática lá muito interessante também. São bem criativos lá, gente. E aqui tá essa moça conversando sobre isso. O que é passar para o outro lado, né? Polêmica do outro lado do mundo, passar para o outro lado. Meu Deus do céu. E essa conversa gera muito papo mesmo. A gente falou sobre isso nas nossas lives também. Depois vocês conferem também aqui no Solmi canal. Mas, gente, se você pesquisar passa a raiz, gente, olha aí, ó.
Negócio de raiz, né? Que é negócio de passa a raiz? Opa! Apareceu alguma coisa aqui, hein? Passou a raiz. Opa, aqui. Ó, Brasil Escola. Vai ter alguma coisa no Brasil Escola aqui pra gente falar sobre aqui, ó lá, raiz, x quadrado. Ah, passa raiz quadrada, x quadrado. Sentimento e como raiz de uma árvore, quanto mais o tempo passa, mais ele se fortifica. Sentimento, faltou um E, né? É como raiz de árvore, quanto mais tempo passa, mais ele se fortifica. Pablo Aaron Lopes, olha, pensador. Resumindo, o que significa? Você deve estar cabreiro comigo nessa live aí ao vivo, assistindo que o Denis aleatório é para você respirar, pensar coisas aleatórias aqui um pouco. É bom você não esquecer do passa a raiz. Denis, quando que eu tenho que fazer esse papo matemático aí do passa a raiz que você está falando? Que estrutura? Qual que é a roupa da equação do segundo grau? Que tá nesse formato de segundo método seu da live de hoje, do passa a raiz. Vamos lá, vou mostrar para você agora ao vivo. Entra aqui na nossa lousinha. Nossa lousinha tá meio cheia de poluída. Vamos ver aqui agora na lousinha. Dá uma olhadinha aí. Vou mostrar aqui onde. Aqui embaixo tá o segundo. Opa, spoiler, não pode ver, deixa eu esconder. Opa, escolhe, produção, esconde. Vamos dar um zoom aqui. Vou baixar um pouquinho aqui, dar um zoom, produção. Opa, spoiler. Não pode ver, escondi. Beleza. Mas bem que coisa, gente. Nossa, quanto spoiler. Toda hora mostrando o que não é pra mostrar. Muito bem. Esse formato aqui de estrutura, se você notar, é o método que a gente vai chamar aqui de fazer resolução por equacionar mesmo, resolver. E eu vou aqui, na minha liberdade, ao vivo, falar pra vocês que é o tal do passa a raiz. Que, professor? É evidência, no caso aqui, não é para, né? Seria você passar a raiz. Você vai resolver, não é evidência aqui, mas fica com isso na cabeça. O que é, professor, que você tá falando 1000 vezes? O que é esse negócio do passa a raiz? E nesse caso, sempre a raiz, já vou escrever, tá? Quadrada. Tá bom, professor. Então não é qualquer raiz que vai passar aqui, tá? Sempre passar a raiz quadrada para resolver. Que estrutura é essa, matematicamente falando? Sempre você vai olhar a roupa, obviamente ela não vai ser completa. Diferente da anterior, você vai ter um ax quadrado. Então esse termo sempre vai ter, né, gente? Para ser equação de segundo grau, a nunca pode ser zero. Não vai ser equação de segundo grau. Só que você não vai ter o b mais, gente. Você vai ter quem? Você vai ter só a letra C, que é o nosso coeficiente independente, né? É o termo aqui, é a parcela da soma nesses termos de equação, né? Que não acompanha a variável x, como você pode ver nesses casos todos aqui. Aqui é bem mais tranquilo de lidar, gente, bem mais saudável, tá? Aqui a gente vai só meio que isolar e passar a raiz. Que é isso? O que você quer dizer, prof? Vem cá, tem um caso aqui, matematicamente falando, que talvez seja aquele que o Davi vai perguntar e eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá, ó, vamos começar por um caso aqui bem muito difícil, que seria isso aqui, ó, caso D. Muito difícil. Certamente aqui, João Volta, se ele tivesse, ele ia perguntar o item C. Item C e possivelmente o item, talvez o item E. Vamos falar aqui do item E, talvez, tá? Vamos ver o item E. Vamos mexer com o item D para vocês entenderem o que isso quer dizer que esse negócio de passar a raiz, ó. Item D, bastante bacaninha a estrutura ali, olhando, ó. X ao quadrado menos 49, visualizado como igual a zero. Como que eu lido com isso? Não precisa fazer Bhaskara, professor? Não. Não precisa fazer soma produto? Não. Não precisa fazer evidência? Não. Como é que eu faço então? Você vai trabalhar com um processo de equação mesmo, de equacionar, de trabalhar com a equivalência. De que jeito, professor? Se eu tenho menos 49, independente da raiz aqui, né, o termo coeficiente independente, vamos passar ele para o outro lado primeiro, né? Aquele negócio de passar para o outro lado, que é somar dos dois lados em 49. Então tá bom. Se você vai somar 49 dos dois lados, somar 49 vai cancelar aqui. E aí então tem que aparecer de maneira equilibrada mais 49 desse lado. E aí aparece nesse momento matemático, essa é a oportunidade matemática para fazer o quê? Passa a raiz. Na matemática, de maneira aqui mais formal, falando para vocês, o passar a raiz, pensando no contexto de equações, como eu disse na live de equação do primeiro grau, né, onde eu fiquei falando desse negócio de passa para cá, passa para lá, passa dividindo, essas conversas, e eu dei uma justificativa da balança. Aqui, gente, seguinte,
aqui você vai fazer assim, ó. Você vai, na verdade, matematicamente, não é passar a raiz, né? De maneira equilibrada, a gente fala assim, ó. Nós vamos, diante da igualdade, criar uma operação matemática inversa à potenciação que está aqui. Nós temos aqui uma potenciação na variável x elevada a 2. A operação inversa matemática seria uma raiz quadrada. É uma operação que dá uma equivalência e anula a operação de potenciação, né? Potenciação e raiz quadrada estão muito conectados. Uma anula a outra quando você trabalha as duas juntas. Como multiplicação, divisão. Se você multiplicar por 2, dividir por 2, você na verdade não está alterando a estrutura, né? Você está meio que anulando. Eu não posso falar anular, né? Porque anular é zerar. Na verdade seria simplificar, fazer aquilo ficar com um valor 1, né? E sumir, então, aquele cálculo, você deixar apenas a unidade. Então, nesse caso aqui, é isso que eu estou fazendo. Nós vamos criar de maneira equivalente dos dois lados uma raiz quadrada. Mas por que, de novo, a raiz quadrada, pro? Mais uma vez eu vou dizer aqui para vocês. X ao quadrado é uma potência quadrática. Então eu preciso criar uma operação oposta, operação inversa, a raiz, então no caso quadrado. Professor, mas se eu tivesse um cálculo onde chegasse em x ao cubo, por exemplo, inventei agora, ao vivo, igual a, ai professor, x ao cubo igual a 64. Nossa, professor, como é que eu vou resolver isso? De maneira equivalente, você vai criar a operação inversa, né, da potência terceira da variável x, então uma raiz cúbica, consequentemente, para equilibrar esse cálculo, você cria do outro lado também uma raiz cúbica, beleza? Pensa sobre isso, a ideia do equilíbrio matemático. Mas, na conversa tradicional, a gente fala assim, ó, passar a raiz e vida que segue. Aí que tá um probleminha muito importante aqui, ó. Por mais ou menos a raiz, vou até voltar aqui para você, ó. Até voltar aqui, ó. Eu chamei esse caso de por mais ou menos a raiz. Primeiro é por evidência e depois é mais ou menos a raiz. Você vai passar a raiz, mas você não pode esquecer que você tem que colocar, vou até dar um destaque aqui em amarelinho aqui, ó. Você tem que por mais ou menos, ó, tem que ser o mais ou menos, por mais ou menos a raiz, tá? Aqui é por evidence, ok? Mas você não pode esquecer que tem que colocar o mais ou menos a raiz. Como assim, pro? Toda vez que a gente lida com isso de maneira um pouco mais formal, posso dizer a vocês que... Ô, Nina! A Nina até ficou chateada com esse papo longo aqui, ó. Cansou, né, Nina? Esse mais ou menos, gente, a gente vai afirmar aqui para vocês de maneira muito simplista que são duas possibilidades de resposta. Sempre que a equação do segundo grau tem que ter duas possibilidades. Então, eu vou responder assim, vou deixar esse papo aqui, não vou aprofundar ele para você agora. Em outro momento a gente vai ter oportunidade para isso. Mas... registra isso. A equação do segundo grau, duas possibilidades. X ao quadrado, então se eu for extrair raiz, tem que ter um mais ou menos, por mais ou menos raiz. Então, ó, nossa resposta final tem que ficar aqui assim, ó. Você vai ter essa condição matemática de simplificar aqui na teoria de potenciação e radiciação, que eu preciso contabilizar isso com vocês. E a análise final matemática aqui tem uma justificativa famosa por módulo, né, pra gente falar sobre isso. Mas assim, ó, sempre que você passar a raiz, aí a gente vai dar um pulo do gato para falar sobre isso. Sempre que você passar a raiz, você vai sempre escrever a raiz passada com resposta mais ou menos a raiz do valor que você tem. Não vou colocar mais o 2, porque a raiz sempre, quando você fala só raiz, você está querendo dizer quadrada, né? Raiz quadrada a gente não coloca o índice dela, tá bom? É muito comum escrever, só falar raiz e às vezes a gente esquece que ela é a ideia da quadrada, tá? Gente, então é isso, ó. Passou a raiz no direto, sem fazer esse processo de explicação, você pode já direto escrever assim, passa mais ou menos a raiz, é isso que eu queria dizer lá. E, portanto, você vai ter, então, resposta, nesse caso aqui, é calculável, um mais ou menos, raiz do quadrada do 49, custa... Quem veio esquecer 49 na tabuada, custa 7. Ô, professor, então, peraí, quem é a solução desse exercício aí? A solution são duas respostas, e quais são elas? Sempre duas, gente, não esqueçam. Ai, professor, eu posso esquecer isso? Com certeza. Tenho certeza. Por isso que eu fiz questão de lembrar aqui o mais ou menos, né? Estamos falando de procedimentos matemáticos aqui, minha gente, que a gente esquece mesmo. Por isso que eu estou fazendo com bastante ênfase aqui, gastando um tempinho com vocês, ó. Então, uma resposta é o 7 positivo e a outra resposta é o menos 7 aqui, tá bom? Então, sempre duas. E quando for esse caso, é sempre o mais ou menos a raiz quadrada isolada, tá? Vamos ver ali, ó, aquele caso estranho que eu provoquei para vocês, ó. Qualquer dúvida, vocês dão um grito aí no chat. Eu acho que é o E, acho que é o C, né? O que acontece no caso C, ó?
caso C aqui vai complicar a vida, vai gerar um outro papo, ó. O caso C que tá ali tá assim, ó. Você olhou para isso. Cuidado, hein, gente, por favor. Isso aqui é uma provocação. Cuidado se você memorizou só apenas isso. Cuidado. Esse método do passa-raiz, toma muito cuidado para você não vacilar nessa situação aqui, ó. Olha lá. Você vai trabalhar de maneira equivalente para resolver a igualdade, era mais 9, ele tem que aparecer de maneira equivalente, subtraindo 9 dos dois lados, com menos 9 do lado de lá. Passa para lá como menos 9, ok. Aí, você está como x², você lembrou que a teoria aqui, nesse contexto, x² igual a 9, é o momento nosso de criar raiz quadrada, então vai passar a raiz, passa mais ou menos a raiz. Só que é mais ou menos raiz quadrada de menos 9. E aí, não temos solução real aqui, matematicamente falando. Ó, se a gente está falando de equação de segundo grau em soluções reais, a gente não tem, gente. Aqui, ó, raiz quadrada do menos 9. Eu vou escrever aqui, ó. Não existe solução real. Que, professor? Existe solução? Matematicamente existe, mas num conjunto matemático que eu não vou querer falar agora para vocês ainda nesse começo do nosso contexto de live, né? Então vou escrever aqui, ó, não existe solução real para raiz quadrada de número negativo. Você pode até tentar descobrir quem vezes quem dá menos 9, mas você não vai encontrar, porque como é dois fatores de multiplicação, sempre dois fatores de multiplicação sempre dá positivo, independente do sinal, né? Sendo ele com ele mesmo. Então não existe solução real. Quando eu falo real, eu quero dizer de números reais, tá? Ó, famoso conjunto numérico assim, ó, aquele famoso conjunto numérico Rzinho. Não falei dessas coisas na live, mas eu vou deixar aqui dito, tá? Então você vai ter que escrever aqui a solução nessa condição matemática, pensando em equação real, tá, gente? A gente tá falando disso ainda. É a bolinha cortada chamada de vazio. Beleza? Ah, então agora vamos para, acho que com o F, né? Acho que é o F ou o E, deixa eu ver. O que temos ali? Acho que é... Ah, é um spoiler! Vamos para o E. Menos 5x² menos 20. E 5x² menos 20. A gente já vai encerrando nossa live, então, ó. Ei, tá acabando, professor? Que bom, não aguento mais. Ai, gente, credo. Ó, não fala assim, o professor fica chateado. Tô vendo aí que vocês estão escrevendo no chat, tá? Você já esqueceu que é uma live fake? Você já esqueceu? É uma live fake, mó estranho, gente. Tô sentindo saudade, falta de vocês aqui na interação ao vivo, muito mais legal. Interação ao vivo é muito mais legal, tá vendo? Muito mais legal, muito mais legal. Mas, eita, o que eu fiz aqui, produção? Ah, fiz, já achei. Pronto. Ó, mas para acabar aqui, então, agora, esse último exemplo aqui, primeira coisa que você tem que fazer, não vai dar bom se você não ajeitar essa estrutura pensando como se fosse equação. O que você quer dizer com isso, professor? Tipo assim, ó, tenho menos 20 para pensar aqui, eu devo deixar, então, sozinho, né? Vou equilibrar a igualdade, passar mais 20 para lá. É a ideia de somar 20 dos dois lados, né? Então, nessa soma, vai eliminar o menos 20, porque eu estou pensando em acrescentar mais 20 na igualdade, né? Então, aparece mais 20 do lado de cá. Ok, não vou nem colocar o sinal de mais, vou deixar só 20, tá? Ah, vou colocar, vai. Então, era menos 20, passar para lá com menos 20. Com mais 20. Agora, você pode falar assim, professor, está pronto? Posso passar a raiz do quadrado dos dois lados? Então, dá ruim. Esse processo de passar o mais ou menos a raiz só quando você tem só o x² ali desse lado da igualdade sozinho. Então eu preciso lidar com esses 5 aqui, ó, que é um fator aqui junto com o x² de multiplicador, né? Então esse 5 que está como fator de multiplicação aqui, eu vou visualizá-lo no equilíbrio aqui, dividindo por 5 dos dois lados. Ou seja, simplesmente então pensando agora que eu dividi do outro lado por 5, né? Que eu estava multiplicando, então eu penso na divisão, para deixar na equivalência aqui, isso vai sobrar x² igual a 20 por 5, ainda custa 4. Agora sim, gente, eu tenho um x² sozinho, que essa divisão dá 4 exato, tá? Agora sim, gente, eu tenho um x² sozinho e agora eu penso naquele processo famoso do passar raiz, então vai ficar x igual a, não vou falar não esqueça, porque não esqueça é ruim na comunicação. Lembre sempre que esse processo é um mais ou menos, sempre são duas respostas, eu não vou falar muito porque disso por enquanto, mas é sempre um mais ou menos, duas soluções. Mais ou menos passa a raiz sobre o 4 aqui, né? Então, o grau da potência foi cortado naquela equivalência que eu expliquei, né? Criando raiz quadrada dos dois lados, mas você já pode adiantar sempre pensando assim. Muito bem, raiz quadrada do 4 é 2, então nós temos aqui de fato as duas soluções possíveis para essa situação. Mais ou menos 2. Muito bem, meus queridos, muito bem. Olha aí, não posso escrever o S aqui, não posso esquecer o S de
Solução, ó. Solução. Então nós temos aí as duas possibilidades. O 2 e o menos 2 como resposta possível para essa equação. Meus queridos, é isso. Espero que vocês tenham curtido a live de hoje. Era só isso, mas não vai embora até agora. Não vai embora. Não vai embora. Tem um desafio para vocês aqui. Para você que já assistiu essas duas lives aqui, a live de número 14 e assistiu essa live fake, fica esse desafio aqui, ó. Desafio você a fazer esses 5 exercícios aqui que estão dispostos aqui como extras nessa live. 5 exercícios extras para você avaliar sua performance em equações de segundo grau, tá? Fica esse desafio. Vou colocar essas respostas na plataforma, já tá quase ficando tudo pronto. Certamente aqui agora nas férias de julho eu vou conseguir informar pra vocês que tá tudo certo e vou passar o link pra vocês, tá? Moçada, muito obrigado pela parceria. Deixa eu dar um tchau pra vocês aqui de câmera cheia. Pera lá. A Nina também tá doidinha pra poder falar tchau. Vem cá, Nina, vem aqui, fala tchau, vem aqui. Tchau, minha gente. Até a próxima semana, muito obrigado. Próxima semana ao vivo e com interação com vocês. Valeu, tamo junto. Valeu, tchau. Vai pra lá.